eu tenho um período de 20 dias, quero vender os 10 dias. Vendi os 10 dias, tem uns 20 ainda. Ele pode fracionar esse período de 20 dias em 3 vezes. 2 de 5 dias e uma de 15 dias. E uma de 10 dias, no caso, né? Que aí ficariam uns 20 dias. Então, vejam, a gente, no caso, teria no mínimo 20 dias corridos de férias. E hoje você tem um fracionamento dessas férias. Eu não vejo até que ponto isso é bom para o trabalhador. Interessante. Olhando por esse caminho, ficou delicado, né? Muito delicado, porque veja, se você tem uma família que mora longe, você quer fazer uma visita à sua família, Certo. né? Você quer passar um tempo maior, mas você só tem 5 dias de férias. Vamos supor que geralmente o trabalhador ele leve 2 dias para chegar ao local e 2 dias para voltar. Ele vai passar quantos dias com a família? 1 dia. E olhe lá. E olhe lá. Agora, Se for 5 dias. a questão, quem tem tantos filhos, né? Tem aquela bonificação no salário. Salário família. Como é que fica? Mudou alguma coisa? Não, com relação ao salário família, inicialmente não mudou. Por quê? Porque também é uma legislação específica, tá? Então, quem tem filhos até 14 anos, a idade, você vai ter que ver, recebe até quantos salários mínimos? Aí tem o teto, né? Até 2 salários mínimos. Então, você pode receber o salário família ainda. Então, Até quem ganha 2 salários mínimos. Isso. Passou disso, não tem direito. Não tem direito. Porque é para o pessoal que tem uma renda inferior. Isso né? seja para o serviço público ou privado? Não, serviço público é diferenciado, porque o serviço público é regido por regime jurídico único, né? Então, geralmente, a CLT ela não abarca o regime público, tá? Então, só o regime privado que seria o seletista. As homologações do Ministério do Trabalho, como é que a senhora está vendo? Menos? Aumentou? Porque disseram há poucos dias que o governo Bolsonaro teve um aumento na questão carteira assinada muito grande. Tem sentido isso aí com essa reforma ou diminuiu? Veja só, a gente tem uma questão que o Ministério do Trabalho agora não existe mais. Hoje ele é uma Secretaria do Trabalho, né? Mas de uma forma, sempre vai ser o Ministério do Trabalho. Isso, sempre vai ser. Mas, enfim, agora é uma secretaria, então não tem mais o mesmo poder que tinha o Por Ministério. mim, quem perde é o trabalhador. Sempre é o trabalhador. A gente tinha a obrigação de homologação dos TRCTs, que é o que a gente chama de termo de rescisão de contrato de trabalho, tá? Essa homologação do termo de rescisão de contrato de trabalho, o que é que acontecia? A gente tinha funcionário que tivesse mais de 1 ano de casa, de empresa, ele teria que obrigatoriamente passar ou pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego para ter a homologação dessa rescisão. Se houvesse o sindicato, que se fosse uma categoria diferenciada, vai para o sindicato. Se não for uma categoria diferenciada, por exemplo, um bancário, um médico, um metalúrgico, um trabalhador rural, esses porque a gente tem sindicatos mais fortes nessa área, tá? Então é o que a gente chama de categoria diferenciada, porque a gente tem, é previsto em leis específicas essas categorias. Então, o que é que a gente tem? Funcionários normais do comércio, enfim. Se não tivesse um sindicato, ia para homologação no Ministério do Trabalho. O que é que aconteceu? Com a reforma da Previdência, acabou essa obrigatoriedade de homologação da rescisão. Então, mesmo que o funcionário tenha mais de 1 ano de empresa, não necessariamente ele precisa dessa homologação da rescisão. A empresa não precisa dessa homologação. Então, assim, muitas das vezes o trabalhador fica à mercê da ausência dessa homologação. Com relação às carteiras de trabalho, com relação ao crescimento dos postos de trabalho, sempre vai ocorrer quando a economia efetivamente começar a crescer. Na sua visão, a economia cresceu, está crescendo ou ainda não cresceu? Ainda não cresceu. Ainda não cresceu. Ainda não cresceu. E a divulgação está grande. Pois é, a divulgação está grande, mas se a gente for ver, é 0,2% de diferença do que a gente teria do que eles fizeram projeção. Então, assim, pode Ela não cresceu. Não. Na minha visão, não cresceu. É preocupante. Inclusive, nós temos um programa aqui da terça e quinta, Papo Federal, que fala tudo sobre o governo federal. E eu vou fazer essa pergunta, vou mandar para ele esse vídeo aqui. Estou nem na live, estou gravando um vídeo, já é o segundo. Vou mandar aqui porque a economia não cresceu. Não cresceu.
No A meu senhora, ponto como de vista, professora universitária, preparada nessa área jurídica, a economia não cresceu. não, no meu ponto de vista ela não cresceu. Se isso a senhora está... Crescimento. Qual o embasamento dessa afirmação da senhora? Veja só, crescimento a gente tem quando a gente tem um desenvolvimento na área social e na área da quantidade de postos de trabalho. Quantas reportagens, inclusive, né, que a gente vê muito, a gente vê o pessoal procurando ainda emprego. Né? A gente vê o pessoal que ainda está na linha da miséria. A gente tem muita gente que ainda está na linha da miséria, que não tem sequer uma carteira assinada. Vamos para o intervalo cultural. O negócio está pegando aqui. Não há crescimento na questão de homologação das carteiras ou a divulgação para a nossa jurista talvez uma propaganda, não digo enganosa, mas uma propaganda que incentiva uma coisa que não tem crescimento. Isso é preocupante dentro do contexto, isso me preocupa porque está chegando o final de ano, são 14 milhões, né? Então, se aumentou 0,2, então nem mexeu. Então, esse crescimento pode ser sim o crescimento da vontade, né? Do crescimento, mas não houve crescimento na questão das carteiras profissionais. Voltaremos daqui a pouco. Painel Lagoas, nome completo? Caroline Queiroz Saraiva. Ela sabe tudo.